Hoje eu vou te explicar porque as crenças financeiras inconscientes podem estar te atrapalhando de prosperar, mesmo que você esteja trabalhando muito. E se você não entender isso aqui que eu estou explicando, tudo que você aprender depois vira só informação bonita e não transformação real. Oi, seja muito bem-vindo a essa aula e hoje a gente vai começar no lugar certo. Antes de falar em dinheiro, números, metas, faturamento, lucro ou investimento, a gente precisa falar de crenças. Porque existe uma coisa que quase ninguém te conta. Dinheiro não obedece só à lógica, ele obedece principalmente à sua história emocional. Crença é aquilo que você sente como verdade, mesmo sem nunca ter parado para pensar conscientemente sobre isso. É uma verdade emocional internalizada. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, explicava que a maior parte das nossas decisões não vem da consciência, vem do inconsciente. E dentro desse inconsciente tem conteúdos que nem nasceram em você, que você herdou da sua família e chamou isso de inconsciente coletivo. Traduzindo de uma forma simples, existem ideias, medos, valores e crenças que atravessam gerações e vão sendo passados como verdades absolutas. E o dinheiro é um dos temas mais carregados dessas heranças. Agora pensa aqui comigo, com bastante sinceridade. Você lembra de como o dinheiro era tratado na sua casa quando você era criança? Talvez você tenha ouvido frases como: dinheiro não dá em árvore, isso não é pra gente, a gente não pode gastar. Rico é tudo explorador. Essas frases não eram só comentários soltos, elas eram programações emocionais. E criança não questiona, ela apenas absorve. A criança cresce, vira adulta, estuda, trabalha, empreende, mas continua operando com essa mesma programação emocional de escassez. Por isso, você vê uma pessoa que até ganha dinheiro, mas não consegue sustentar. Ou ganha, mas se sentem culpada, ou se sabotam, ou depois perdem tudo. E não entenderam o que está acontecendo. Porque crença não atua no pensamento racional, ela atua no comportamento automático. Olha que interessante. Um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Se você quer mudar o seu comportamento, você tem que mudar a forma como você pensa. Freud explicava isso quando falava dos níveis da mente. A maior parte das nossas ações não estão no consciente, elas vêm do inconsciente, onde ficam os medos, desejos reprimidos e as nossas crenças. Então, se no seu inconsciente o dinheiro está associado a perigo, a culpa, a rejeição, a perda de amor, toda vez que o dinheiro começa a crescer, o seu sistema interno entra em alerta. É como se o seu corpo dissesse: isso não é seguro. E aí você começa a fazer escolhas ruins sem perceber. Adia decisões, perde oportunidades, gasta mal, confia em quem não deveria ou simplesmente trava. Agora vamos trazer isso para o mundo empresarial. Quantos empresários você conhece que trabalham muito, faturam bem, mas vivem sem caixa? Ou que tem medo de cobrar mais caro, mesmo entregando muito valor? Ou que não investem no próprio negócio porque sentem lá no fundo que vai dar errado? Isso não é falta de conhecimento técnico, isso é crença. O sociólogo Pierre Bourdieu explica que, além do capital financeiro, nós temos um capital simbólico. Ou seja, aquilo que você acredita que merece, o espaço que você acredita que pode ocupar, o nível de prosperidade que você acredita que pode acessar. Se simbolicamente você não se vê como alguém que pode prosperar, o dinheiro passa por você, ele não fica. E aqui entra uma verdade libertadora. Crença não é verdade, crença é história emocional revisada. E história emocional não faz sentido, é emocional. Os sentimentos não são racionalizados. Guarda isso aí para você, tá? Em algum momento da sua história, acreditar que não tinha dinheiro para todo mundo fez sentido, era sobrevivência, era escassez real. Mas hoje, continua operando com essa crença, não vai te proteger, vai te limitar. Joseph Campbell, que estudou mitologia e comportamento humano, dizia que a gente vive preso a mitos antigos, mesmo quando o contexto já mudou. E o dinheiro é um desses mitos. Muita gente associa a prosperidade a arrogância, egoísmo, perda de valores, afastamento da família. Então, inconscientemente, a gente escolhe ficar pequena, para continuar pertencendo à nossa família, para continuar cabendo ali naquele mundo. Porque, no fundo, o maior medo não é perder dinheiro, é perder amor, aceitação, identidade. Então, guarda isso aqui. Você não vive de acordo com o que você deseja conscientemente. Você vive de acordo com o que acredita ser seguro emocionalmente. Se crescer financeiramente para você significa ser julgada, criticada ou excluída, o seu sistema emocional vai te frear. E não adianta brigar com isso. Você precisa trazer a crença para a consciência. Por isso que essa aula aqui é tão importante. Antes de mudar a estratégia, você precisa mudar o lugar interno onde você decide. Porque o dinheiro é uma consequência de identidade. Você ganha na proporção do que você se permite. Ninguém se permite além da própria crença. Pensou aí? Fez sentido para você? Então, me segue aqui nesse canal que tem muito mais conteúdo que vai te agregar. Ressoou aí? Fez sentido para você? Então me segue aqui e aguarda a próxima aula. Agora vamos lá. Vamos fazer um exercício dentro de tudo isso aqui que eu falei com você sobre crenças e tudo mais, porque não adianta só você entender o conceito, não. Primeiro você tem que trazer isso à tona, lembra? O pensamento gera um sentimento que gera um resultado. A crença, ela é emocional. Então, como ela não tem uma linha racional, né? Um fio de pensamento racional, a gente tende a se enganar, tá? Então, esse exercício é um exercício que eu chamo de mapeando as minhas crenças sobre o dinheiro. E o objetivo é identificar aí, com mais calma possível, né? Essas crenças internas, essas crenças que estão adormecidas no seu inconsciente, tá? Então, eu quero que você responda com calma aí, ok? Pega um papel, uma caneta, respira, e você vai responder a primeira coisa que vier na sua mente. Isso é muito importante. Não racionaliza, a crença é emocional. Quer ver como que a crença é emocional? Antes de começar o exercício, que eu vou te passar aqui, eu vou te convidar a fazer um outro exercício, tá? Imagina que agora, você
vai fechar seu olho e vai imaginar aí agora que eu tô na sua frente. Respira fundo, eu tô na sua frente. E eu tô com uma colher na mão. Eu acabei de espremer um limão nessa colher. E essa colher tem um pouquinho de sal. E eu vou colocar essa colher na sua boca. Imagina que eu tô fazendo isso. Você já conseguiu sentir o gosto do limão aí? Já sentiu esse sabor? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha de uma forma tão bacana que ele não sabe o que é real, o que é imaginário. A neurociência já explica isso. Então, as crenças, elas não são racionais, elas são emocionais. E elas fazem com que a gente sinta emoções de momentos que a gente viveu lá atrás na nossa infância. A gente revive esses momentos agora, sem perceber. É a mesma coisa do limão na colher que eu acabei de fazer aqui com você, tá? Então, bora para esse exercício aqui. O que é que você vai escrever nesse papel aí que você pegou? Primeira coisa, responde assim de supetão, beleza? O que que eu ouvi sobre dinheiro na minha infância, quando eu era criança? Coloca aí. Como que a minha família enxergava as pessoas ricas? Existia algum comentário? Você tinha um tio que era rico? E aí falava assim, mas pelo menos eu tenho a minha família, pelo menos eu sou uma pessoa de fé. O que é que tem por trás desse comentário? Então, como que a sua família enxergava as pessoas ricas? Ela criticava essas pessoas? Ela se achava melhor que essas pessoas? Existia algum recalque? É isso que você vai ter que pensar. Agora, outra pergunta. Quando eu ganho mais dinheiro, o que eu sinto? Eu sinto alívio ou medo? É o sentir. O dinheiro, se você ganhasse hoje, sei lá, 50 mil, você ia sentir alívio ou você ia sentir medo? Lembra que a gente não está respondendo de forma racional, ok? A outra pergunta. Onde eu me auto-saboto financeiramente hoje? Tem algum lugar que eu acredito que eu me auto-saboto financeiramente hoje? Não responda essas perguntas rápido. Esse exercício, ele não é para ser bonito. Ele é para ser honesto. Quanto mais honesto você for, melhor. É sobre isso que são as crenças. Verdades que a gente aprendeu e que não se dá conta que aprendeu. Existe aqui, e a gente vai ver isso mais para frente, um termo que se chama coerência. O que é a coerência? O pensamento gera um sentimento e gera um comportamento. Se você deseja ser rico, mas a sua mente tem crenças limitantes lá da sua infância que você não elaborou, que você não passou a pensar nelas hoje, o pensamento que gera um sentimento não vai trazer o resultado que você quer. Então, esse exercício é sobre isso. Então, para encerrar essa primeira aula, eu queria trazer esse exercício para você. Se gostou de tudo isso que a gente está conversando aqui, se inscreve no canal, já deixa um like e não perde as próximas aulas.